Boa tarde, pessoal. Agradeço vocês por estarem aqui presentes hoje nessa apresentação. Eu, particularmente, devo me apresentar primeiro. Não sou da URGS, sou da Universidade Federal de Santa Maria. Sou da região metropolitana, sou de Guaíba. No entanto, eu faço filosofia na FSM, tá certo? E, enfim, né, na universidade nós temos um trabalho, né, o Grupo de Estudos Luiz Gama, da qual a gente faz uma análise da história e da filosofia negra no Brasil e no mundo. Tá? De maneira bem ampla, de maneira bem geral. Tá certo? E eu, por presidir esse grupo de estudos, resolvi trazer um pouquinho dos pensamentos que a gente conseguiu extrair dele. Tá certo? E hoje, nesse caso, eu resolvi trazer o do Florestan Fernandes, que é um grande intelectual brasileiro ali durante a época da ditadura militar, enfim, nesse tempo, junto com alguns outros como Alberto Guerreiro Ramos, da qual sempre tiveram uma grande rixa entre eles, tá certo? Enfim, ele é um sociólogo e filósofo também, então eu vou esmiuçar melhor isso. Então, né, como introdução, eu vou trazer o livro dele, né, que ele vai ter uma abordagem mais marxista, uma abordagem mais teórica voltado às classes sociais. Enfim, do livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, da qual vai analisar como o negro está após a abolição do Brasil. Essa ruptura, a partir dessa ruptura histórica. Certo? E no capítulo 13, o problema do negro dentro da sociedade de classe. Certo? Então, a gente vai ver também como a escravidão está enraizada dentro dos problemas raciais, certo? Da qual a gente vai estar esmiuçando conforme a apresentação, tá? Então, enfim, existe no Brasil um certo paralelo de cor entre quem é branco e quem é negro. Negro, leia-se aqui como alguém que seja uma pessoa de cor, então mulata, seja mulata, que nem o Florestan fala, ou seja uma pessoa preta, tá certo? Então, após a abolição da escravatura, tinha-se a ideia de que o negro teria as mesmas condições sociais, econômicas e políticas para conseguir ter uma boa vida. No entanto, a gente tem três coisas pendentes que ficaram no caminho, da qual o Florestan analisa. Sendo a ordem social competitiva, da qual é a transição da escravatura para o capitalismo oligárquico brasileiro, a falsa equidade e também a marca social que se torna a cor da pele, tá certo? E eu vou estar explicando isso conforme a apresentação. Então a gente tem algumas tensões raciais dentro das relações sociais no Brasil. Tá? A gente está analisando, evidentemente, uma colonização que foi portuguesa, foi uma colonização lusitana. Tivemos países diferentes africanos que vieram para cá do que foram para o restante da América. Tá certo? E enfim, eu vou ler ao mesmo tempo os slides aqui para não ficar tão confuso para vocês. Então, a gente deve estar regulado, basicamente, de acordo com nossos ambientes, né, que seriam os fatores societários, as reações societárias, da qual elas não prendem, geralmente, o que seria uma estrutura de poder. Certo? Então, eu estando aqui neste espaço, eu não estou preso a nenhuma relação de poder. Então, não há uma pessoa que está acima de mim, necessariamente, e entenda-se isso como alguém que mande e desmande em mim, tá? Mas, no entanto, lá fora está. Lá fora, no cotidiano, vai estar acontecendo alguma coisa. Só que o Florestan aponta que, após a abolição, vai haver uma certa diferença nisso. Que nada tem a ver estruturalmente e dinamicamente com os valores materiais e morais da população de cor, que nele chama, e nas presentes conjecturas, e com os interesses e valores que conformam idealmente os padrões normais da integração da ordem social competitiva. Veja bem, então nós estamos falando de algo que não seja um desvio de caráter. Sabe? Então ele vai apontar aqui, ser racista em si talvez não é também, é também um desvio de caráter, só que existe algo atrás disso também, algo que permita esse desvio de caráter. Certo? Então é nos revelado uma certa realidade racial no Brasil, certo? Algo que é até bem específico. Certo? O Brasil, como aponta o Florestan, existe uma certa tolerância racial. Então, é permitido que um negro esteja na mesma sala que um branco. No Brasil nunca houve leis segregacionistas, igual nos Estados Unidos, ou mesmo na apartheid na África do Sul. No entanto, sempre houve uma certa relação do negro com a classe social. Veja bem, quando acabou a escravidão, o negro ele teve que se inserir na sociedade de classe. Então havia uma pirâmide, aquela bem do próprio Marx mesmo, né? A classe mais alta e a classe mais baixa. O negro ele teve que ocupar a parte mais inferior dessa pirâmide, ao ponto de ele estar em desvantagem. Lembrando, o Brasil era 17% urbano, também como aponta
Até mesmo o Gilberto Freire também aponta isso. 17% do Brasil era urbano nesse tempo. Então, quando acabou a escravidão, o resto era rural. Quando acabou a escravidão, houve um êxodo rural, da qual vieram para as cidades. E essas pessoas tiveram que ocupar as partes mais baixas. Então, existe essa faceta neutra dos problemas do negro relacionados com a concentração de renda, o prestígio social e o poder econômico. E isso acaba por perpetuar a condição da subalternização do negro. Certo? Então eu montei esse sentido horizontal, da qual foi o que eu extraí da minha própria exegese dos textos do Florestan. Esse sentido horizontal, da qual seria o branco sempre vai ter que estar à frente do negro, independente da situação. Veja bem, eles estão no império da lei, desse sentido bem humanista mesmo, iluminista. O império da lei domina, então então vai existir as leis, os três poderes. No horizontal isso vai funcionar. No entanto, o negro vai ter que estar sempre atrás. Veja bem, eles podem estar no mesmo restaurante, mas nunca ocupando o mesmo lugar social. Quando um negro colocar um terno, ele nunca vai ser considerado o executivo, mas sim o garçom daquele restaurante. Certo? Enfim, isso aqui vai ser continuado explicado. Então eu trouxe essa citação do Florestan, tá certo? Como ele era sociólogo, então ele também sociólogo, então ele teve que fazer entrevistas, etc. Mas, de modo geral, ninguém quer aceitar a peixe de ter preconceito de cor, né? Entenda-se isso como racismo. Só os que caem nessa categoria de personalidades intolerantes e os que são tipicamente neutros ao preconceito de cor admitem francamente a sua existência e a sua legitimidade ou ilegitimidade. Por vezes, no Brasil, pode até ser dito, e eu imagino que algum de vocês já deve ter escutado isso, o fato de que no Brasil não se há racismo, porque a sociedade é mestiça. No entanto, veja bem, de novo a gente vai voltar para uma certa tolerância racial. Não igualdade, mas sim tolerância. Certo? Então, como vai ser encarado o racismo no Brasil? Certo? Bom, o Brasil ele não vai ser apenas aparente branco. A gente vai ter... Lembrando que o Brasil ele foi criado a partir de 3 sociedades. O africano, que veio para cá, através da escravidão, o índio, o indígena, os nativos, e o português, o branco, que vieram para cá e formaram o Brasil. Aqui começa a ser criado o Brasil. E a partir disso começam as relações sociais brasileiras. E além disso, os que praticam ou sofrem o preconceito racial podem estar dispostos a seguir certas formalidades ao permitir uma pessoa de cor naquele recinto. Sendo tanto como bondade, sabe, ou mesmo tolerância. Então, falar que deu... Eu estava na casa de um amigo desse dias, aí o pai dele é descendente italiano. Aí ele falou, olha, se o negro que é afrodescendente tem as cotas raciais, por que eu não tenho por ser também um cara que veio de outro lugar, sabe? Veja bem, a cota racial, nesse sentido de visão, é visto como uma tolerância. É visto como até mesmo algo que, vamos dar isso aqui para eles pararem de encher o saco, basicamente. Certo? Então, novamente, nós seguimos uma lógica horizontal, o preconceito, o preto e o mulato devem estar atrás sempre do branco, indiferentemente da situação. E podem estar no mesmo lugar do branco. Mas o homem de cor não vai ser aceito da mesma forma que o branco. Tá certo? Então, agora esmiuçando o que seriam os argumentos que ele vai trazer, eu sintetizei isso aqui para ficar bem mais tranquilo. A posição do branco brasileiro foi modificada através da escravidão. Então, existe uma estrutura de poder oligárquico, naquele modismo brasileiro mesmo. E assim, o negro ele ocupa uma posição inferior. Lembrando que eu disse, ele vai ocupar a parte mais baixa da pirâmide da sociedade. E sendo aceito pelo branco somente em certas condições. Em segundo lugar, as classes médias, urbanas, os negros são evitados. Então, se a gente pegar os grandes centros, as grandes metrópoles, as partes periféricas, as partes do subúrbio daquela cidade, vai sempre ser ocupado por maioria negra e não por maioria branca. Sabe? Eu venho da região metropolitana, e da região metropolitana, que é Guaíba, eu sempre morei no subúrbio ou na periferia. Sabe? E lá a maioria era negra. E enquanto o bairro central da cidade, vai se ter uma maioria branca e vai ficar mais caro também, a fim de manter o prestígio social. E levando o comportamento da exclusividade racial nas interações. Então, vão haver apenas relações entre os brancos e apenas relações entre os negros, enfim. E, em terceiro lugar, os estrangeiros que vão vir com a cultura para cá, sua própria cultura e juntamente com seus próprios preconceitos. Tá certo? E isso acho que não preciso nem explicar muito, né? Alemão, italiano, assim vai. Certo? Então, quais são as consequências disso tudo? 3 que eu apontei. O estereótipo do negro, então vai se criar o que é o negro, o que é essa pessoa negra, e caso ela não faça isso, ela não é,
Então ela vai ser evitada, seja na sua própria comunidade, ou seja mesmo na própria integração dele na sociedade dos brancos. O decor dos ideais brancos, então vai haver uma certa legitimidade. Então a gente aceita ele desse jeito, a gente não aceita ele desse jeito. Tá certo? E a cor como marca social. Então nesse momento, no Brasil, a gente vai ter o negro quase como um sinônimo de pobre. Sabe? Por quê? Porque ele vai acabar ocupando essas classes mais baixas e na pirâmide não vai haver espaço. Tá certo? Então, por conclusão, podemos concluir, até redundante, concluir que o racismo brasileiro se mostra por vezes sutil, no entanto, ele pode até mesmo se afirmar que não há racismo no Brasil, porém desde a escravidão, ou mesmo durante elas, as classes sociais foram definidas pela cor da pele, onde os negros, quase quando inseridos na ordem social competitiva, enfrentaram uma desvantagem em relação ao branco. E isso acabou perpetuando, acho uma palavra até forte, me escrevi isso errado, mas acabou colocando o negro numa posição tão baixa que é difícil com uma difícil ascensão econômica, tá certo? Então, vale lembrar, né, isso aqui é apresentado pelo Grupo de Estudos Luiz Gama, um grupo de estudos da qual eu presido em Santa Maria, tá certo? Essa aqui é o @ então, se quiser seguir, pode seguir. E o Luiz Gama é um grande abolicionista no Brasil, né, onde eu pretendo fazer o meu mestrado envolvendo ele, tá certo? Então, muito obrigado. Não sei se foi proposital, naquele slide que tu falou do prestígio social que o negro sempre tá atrás do branco. Pode até voltar, acho que ajuda um pouquinho. Tá. É isso. Não sei se foi proposital uma questão estética, que tem setinha dos dois lados, como se fosse... Sempre vai se movendo, mas nunca vai mudar a ordem. Sim. Isso foi justamente porque existe como eu falei, né, existe quase uma correlação entre o que é uma pessoa negra e ser pobre. Sabe? Se ela for negra, ela vai ser pobre quase de maneira estereotipada. Quase não, de maneira estereotipada sim. A fim de que o prestígio social, conforme ele vai aumentando o seu poderio econômico, há pessoas vão ficar mais para trás e pessoas vão ficar mais para frente. Sabe? Essa relação bem marxista. Eu não me considero marxista, já vou avisando, mas dentro do pensamento do Florestan, sim. Tá certo? Mas é bem... Foi por acidente, mas depois eu vi isso e pensei, puta. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o trabalho, a explicação, tudo foi assim, muito didático. E eu queria entender um certo ponto sobre o pensamento do Florestan, que assim, o meu jeito de abarcar esse tema é partindo dos autores que eu conheço, que são a teoria crítica tradicional. Habermas, Honneth, Feuerbach, sob certa medida, mas sobretudo os que misturam a psicanálise e a parte marxista com a teoria crítica. Eu queria entender, assim, o senhor levantou diversos pontos sobre uma noção que está na consciência do cidadão brasileiro que há pessoas em situação eternamente subalternas. E isso é algo que assim, está no senso comum, todo mundo percebe esses preconceitos, eles são visíveis. Mas eu queria entender um pouco mais, à luz do pensamento do Florestan, como é que isso se desenvolve. Ele acredita que há uma questão de uma consciência nacional que se formou, ele não trabalha muito essa questão. E um outro ponto que eu queria que o senhor me recomendasse uma bibliografia para alguém que é iniciante nesse autor, que é um autor que infelizmente eu nunca ouvi no curso, por exemplo. O Florestan, ele foi muito mais levado para a sociologia. Isso eu acho um crime ter feito isso, só isso com ele. Porque ele é um grande filósofo também, tanto que ele esmiuça os conceitos. Ele esmiuça o conceito de racismo, de classe e tudo mais, à luz do marxismo, lógico, mas ainda assim ele vai estar fazendo um trabalho filosófico. Acerca do primeiro que tu tinha falado, o Florestan, ele é um marxista clássico, sabe? A nível que assim, acho que ele pelo fato de ele ter vivido durante a União Soviética, sabe, naquele tempo, então ele teve essa influência durante a ditadura militar, sabe? Ele vai levar aquele nacionalismo, sabe? Aquele negócio stalinista mesmo. Ele vai trazer esse tipo de pensamento, mas ele vai falar de outra questão também, que até mesmo o Silvio de Almeida vai trazer na teoria do racismo estrutural, que é o quê? O Brasil, ele tem uma forma de poder quase única. Como o Darcy Ribeiro falava, a nova Roma. Quase que a nova Roma. Por quê? Vai haver uma formação no Brasil, na qual vai colocar o rei como santo, sabe? O rei como imaculado.
E quando cai esse rei, a parte suja se revela, que é o poder político. E esse poder político, junto com a burguesia, vai estar se espalhando e vai se infiltrar nisso. E a gente vai ver uma certa reestruturação do poder, da qual as pessoas que estão embaixo vão se deslocar para mais para baixo ainda. Vai se formar as outras classes, então uma classe média, da qual o Alberto Guerreiro Ramos não vai trazer tanto, que o Alberto Guerreiro Ramos vai criticar essa visão, mas ainda no pensamento florestan vai se formar uma classe média, uma classe mais rica, como é que ele fala? O pequeno burguês, e a classe mais pobre. Tá certo? E a partir disso ele vai começar a trabalhar sobre isso, sabe? Então, o pós-abolição, as consequências do pós-abolição, as consequências de uma pequena burguesia, as consequências do processo tardio de industrialização brasileiro, sabe? Então ele vai trabalhar tudo isso. E onde ele vai trabalhar isso melhor vai ser no Revolução Burguesa, que é a indicação que eu posso passar. Certo? Não sei se eu respondi bem, gostaria de que os meus mais algum ponto. Não, muito obrigado. Tá certo. Tem 4 minutos ainda. Alguma dúvida? Perguntas? Então, acho que é isso. Não? Ah, opa! Por Desculpa. favor. Muito boa a palestra, né? Agradeço. Você falou assim que aqui no Brasil não tinha leis segregacionistas, mas a gente foi nem precisou de leis, né? Porque logo depois da abolição da escravatura, ele segregou de uma forma assim, bem cruel. Isso é retratado até no livro da Abdias Nascimento, sobre o genocídio do negro brasileiro. E esse negócio assim a respeito de introduzir ainda nas escolas como uma... Já ouviu falar da Lei 10.639? Sim, do Renato Nogueira. Do Renato Nogueira. Que é bem recente, de 2003, né? Sim, que sim. torna obrigatório, né? Isso. E ainda não... Mesmo assim, mesmo tendo essa lei, ainda não é praticada ainda no Brasil, né? Até nas próprias universidades ainda, assim. Tanto que esse grupo de estudos da qual eu trago, ele foi o primeiro dentro do curso. Né? A maioria dos meus professores, eles se formaram aqui na URGS, e eles mesmos apontam que na própria URGS também não tinha muito isso, sabe? Lá, se eu não me engano, eu estava falando com o professor Marcos Fanton, ele fez o mestrado dele aqui. Ele falou que até então a FSM só teve um professor negro, que era o Dr. Rogério. E né, o resto, aí depois disso nunca mais houve, certo? O professor Eduardo Vicentini também se formou aqui, graduação, mestrado, doutorado aqui, e ele também aponta que nunca se ouve isso dentro da universidade, pelo menos da UFSM, tá certo? Então, e veja bem, quando eu criei isso, já sofri uma certa represália por parte dos meus colegas. O Germano, que é o meu bicho, ele tá de prova da certa represália que se tem com esse grupo, e de alguns que fizeram. Até mesmo o antigo, não posso falar porque senão vai dar problema. O antigo diretor acadêmico deu uma certa falseada nisso, de meio que escantear um pouquinho. Não vou falar o que foi, quem foi, mas eu vou deixar um pouquinho no ar. Não, agora continua. Mas enfim, para evitar qualquer tipo de processo, porque está sendo gravado, eu vou manter... Para a gravação, No break. Tá. Mas, enfim, a lei do Renato Nogueira eu estudei com a professora Elisete de Pedagogia e Filosofia, da qual ela esmiuçou isso melhor e, né, pra quem faz, eu não sei, todo mundo faz aqui licenciatura, alguns, imagino que sim. Os que fazem licenciatura leiam essa lei e, pelo amor de Deus, apliquem nas escolas, porque o Brasil, como diz Alberto da Costa Silva, o Brasil foi civilizado pela África. Se a gente ignorar isso, a gente esquece nossa própria história, tá certo? Muito obrigado e acho que é isso aí. Obrigada.